Então, ele começa, né, com suas experiências, pedindo que você trace o eixo de simetria, né, em cada uma das figuras. Então, na figura A, né, um eixo de simetria, você poderia traçar aqui. Né? Então, isso aí seria um eixo de simetria. Utilize sempre a régua. Agora, na letra B, temos vários eixos de simetria. Esse daqui seria um. Sempre passando pelo centro. Um outro eixo de simetria. Mais um eixo de simetria. Utilize sempre a régua, tá? Temos aqui mais um eixo de simetria e falta mais um ainda. Aqui. Então, utilize sempre a régua, tá? Traçamos todos os eixos de simetria. Na letra C, vamos lá, temos dois eixos, tá? Eu tenho esse eixo aqui na horizontal, e aí você utiliza a régua, tá? E na vertical, eu tenho esse eixo aqui, tá? Então, temos dois eixos. Agora, na exploração e descoberta, ele fala um pouquinho sobre o que é transladar. Transladar significa o movimento de um sólido que mantém uma direção constante em todas as suas partes. Esse movimento pode ter um sentido horizontal, vertical ou inclinado. E aí ele dá um exemplo, né? Uma calçada bem comum em São Paulo, ela representa uma forma geométrica, que é essa forma aqui, transladada várias vezes, né? Ou seja, você tem uma translação aqui na horizontal, uma translação dessa figura na vertical, né, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e temos também aqui uma translação dela na diagonal, tá? Então, como poderíamos obter o formato dessa calçada com as transformações geométricas? Então, vamos colocar, né, representar um dos polígonos em um plano. Então, temos aqui cada uma das coordenadas, né, dos vértices A, B, C, D, E, F, G e H está representado aqui no plano. Agora, observamos o comprimento do polígono e percebemos que do ponto A para o ponto E são somadas 4 unidades, né? Então, do ponto A até o ponto E, eu somo 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Na direção do X. Então, para transladar este polígono, devemos somar 4 unidades em cada abscissa. Então, no X dos vértices. Quando eu faço isso, olha só, fazendo isso duas vezes, então, o A, que era o ponto 0 e 1, então, 4 unidades, ele foi para o ponto 4 e 1. Mais 4 unidades, que é o A duas linhas, 8 e 1. Então, você está somando 4 unidades, ó, 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. Você está somando 4 unidades nas abscissas, tá? Então, somamos 4 unidades em cada abscissa. E se eu quisesse colocá-lo para a esquerda? Se eu quisesse colocar para a esquerda, eu somaria menos 4 em cada abscissa. Para transladar a figura para cima, o que eu devo fazer? Veja bem, você tem lá o ponto G. Então, do G para o ponto C, 1, 2 unidades. Então, você deve somar 2 unidades na direção do Y. Então, você soma 2 unidades em cada ordenada, então, em cada Y do vértice. E aí, você obtém
essa parte aqui de cima. Então, como a translação foi feita para cima, somamos 2 unidades em cada ordenado. E se fosse para baixo? Aí eu somaria menos 2. Se o objetivo for alcançar uma malha com mais linhas e mais colunas, repetimos o procedimento para somar o comprimento em cada abscissa para mais colunas e a altura em cada ordenada para obter mais linhas. Na ampliação dos saberes, vamos falar sobre a reflexão deslizante. O que é a reflexão deslizante? Quando realizamos a reflexão mais a translação de uma imagem, eu chamo de reflexão deslizante, tá? Então, a reflexão mais a translação. Aí ela é chamada de reflexão deslizante. Então, aqui, ó, tem a minha figura inicial. Eu fiz a reflexão dela. Aqui o meu eixo Y é um eixo de simetria. Além de ter feito a reflexão, aí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a translação. Então, eu fiz o quê? Uma reflexão deslizante. Eu fiz primeiro uma reflexão, aí depois eu fiz a translação. Então, isso daqui eu chamo de reflexão deslizante. Vamos aos exercícios do demonstre os seus conhecimentos. Faça a translação da imagem abaixo 3 vezes para a esquerda. Em seguida, faça a translação das 4 imagens, né, obtidas para cima 2 vezes. Então, 3 vezes para a esquerda. Bom, do C para o A, são 2 unidades. Então, eu somo menos 2. Então, somei menos 2, temos esse ponto aqui. O B, menos 2, eu venho pra cá. Então, eu vou chamá-lo de B', e aqui estou chamando de A'. O C, que tá aqui, menos 2, o C, ele coincide agora com... O C', ele coincide com a linha. E o D, voltei 2 unidades, ele veio pra cá. Esse é o D'. E aí, eu tenho minha primeira figurinha. Vamos fazer a mesma coisa, né? Porque ele pediu 3 vezes para a esquerda. Só fiz uma ainda. Quando eu vou fazer a próxima, então, temos aqui. Esse daqui vai ser o B, 2 linhas. Esse daqui, o C, 2 linhas. D, 2 linhas. E o A, 2 linhas. Então, mais uma. Para a figura não ficar muito poluída, vamos só arrumar aqui que o D 2 linhas ficou um pouquinho para baixo. O D 2 linhas é aqui, ó, D 2 linhas, A 2 linhas. Então, a figura fica assim. Para não ficar muito poluído, eu não vou indicar mais o A', B', vamos fazer a figurinha direta. Então, essa. Então, por 3 vezes, fizemos, né, a translação da imagem à esquerda. Agora, essas 4 imagens, faremos para cima 2 vezes. Vamos fazer de azul. Então, para cima 2 vezes, do D para o B, eu tenho meia, 1, 2, 3 unidades. Então, meia, 1, 2, 3 unidades. Esse daqui será o meu B, vamos chamá-lo de 3 linhas. E o meu C 3 linhas? 3 unidades para cima. C, 3 linhas. Esse daqui é o D 3 linhas, que ele coincide com o B. E aqui temos o C, o A, 3 linhas. Então, aqui está a minha imagem. Vamos fazer isso para as demais. Então, aqui, tá um pouquinho tortinho.
aqui e aqui. E repetindo para as outras, temos isso daqui. Como que você fez? Você somou menos 4 em cada abscissa, em cada x, para transladar para a esquerda. E você somou 6 em cada ordenada para transladar para cima. No segundo exercício, considere um pentágono com os vértices, né, dados A, B, C, D e E. Queremos transladá-lo à direita e para baixo, o mínimo necessário para que não haja sobreposição. Então, primeira coisa, para que não haja sobreposição, eu preciso verificar quanto que eu vou somar no eixo das abscissas, né? Então, eu devo somar 14. Por que que eu devo somar 14? Se eu desenho o pentágono aqui, então vamos lá, o ponto A, menos 28 e 10, menos 28 e 10. O ponto B, menos 21 e 14, menos 21 e 14. Se você desenha o seu pentágono inteiro, C, menos 14 e 10, menos 14 e 10. O D, menos 14 e 2, e o E, menos 28. O que que você percebe? Que você tem aqui uma distância do E até o D de 14 unidades. Então, como você não quer sobreposição, você soma 14. Então, você somaria 14 para a direita, né? Agora, e na ordenada? Qual que é a distância aqui das ordenadas para que não haja sobreposição da figura? Então, você deve somar menos 12. E por que menos 12? Porque ele pediu para baixo, o mínimo necessário, tá? Por isso que você soma menos 12. No terceiro, observe a imagem a seguir e determine quantas vezes ela foi transladada, para qual sentido e por quanto foram somadas as coordenadas do vértice. Bom, temos um octógono, que é esse aqui. Ele foi duas vezes para a direita. E eu somei quanto? Somamos 16 unidades, né? Porque olha só, a distância aqui do C para o G é 18 menos 2. Somamos 16 unidades em cada abscissa. E depois eu fiz a translação das três imagens para baixo. E quantas unidades? Somamos menos 13. Ó, desse ponto aqui até esse, eu estou somando menos 13. Isso na ordenada, né? Que é o Y. Então, eu fui para a direita e desci. Somei 16 na abscissa, 16 no X e somei menos 13 na ordenada. Menos 13 no Y. O 4. Faça a reflexão deslizante, né, do polígono a seguir. O que é a reflexão deslizante? Você vai fazer uma reflexão e aí você faz uma translação dele. Então, faça a reflexão deslizante a seguir com relação ao eixo X e em 7 unidades para a esquerda. Então, a reflexão é em relação ao eixo X e depois 7 unidades em relação à esquerda. Como que ficaria a sua figura final? Então, 7 unidades para a esquerda e depois em relação ao eixo X. Então, o ponto A, que tá aqui, ele vem 7 unidades para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o novo A'. E o seu B'? Então, 7 unidades. Então, ele vem para cá. E depois, o ponto C, 7 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele veio para cá, que é o C'. E o ponto D, 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O
ponto D. E aí você deve fazer também uma reflexão em relação ao eixo X. Este daqui é o eixo X. Feito isso, né, você vai obter esta imagem aqui. Só observando, né, essa imagem, ela está, o eixo X é esse e o Y é esse. Ela está de lado, tá? Por isso que pode parecer que não foi feita a translação, mas ela foi feita, tá? Então, para você conferir a resposta, você deve olhar de lado, tá? Ela tá na posição vertical, tá? Aí a imagem final temos aqui. Espero que tenha gostado. Obrigada.